Salve campeões, bem-vindo ao Hardcast de Biguaçu para o mundo. Eu sou o Diego Neres, estamos em mais um episódio de 2024. Quero agradecer você que segue nosso canal. E se você não segue ainda, é Hardcast Biguaçu no YouTube, no Instagram é hard.cast e no TikTok é @hardcastsc. Tá? Então segue lá, deixa seu like, compartilha pra galera. Vamos pra cima. Quero agradecer nossos patrocinadores, Bom Gosto, Ponto dos Salgados, Vila Encantada, inclusive vai ter um presentinho pra ti daqui a pouquinho, já tô contando antes, né, pra convidada. Ribabari Comedy e Floricultura São Miguel. Esses são os nossos patrocinadores, se não fossem vocês, nós estaremos aqui. E a convidada de hoje, gente, uma pessoa muito especial que eu aprendi a admirar quando ela estava trabalhando aqui em Biguaçu. Thaís Rosa, enfermeira, especialização, né, em MBA, mestrado e doutorado. Ela é apenas só 17 anos como enfermeira nativa. Então, senhoras e senhores, Thaís Rosa, seja bem-vinda. Já deu pra ver que não sou novinha, né? 17 anos já atuando na profissão e deixando aqui, né, um abraço para todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui, é um prazer estar na minha terra, né? Enfim, Biguaçu. Então, vamos lá. Tá em casa então, Tô né? em casa. Gente, hoje o assunto é um assunto que mexe muito comigo, sabe? A questão do autismo, né? Que o nome certo, na verdade, se você me corrija se eu estiver errado, é transtorno do espectro autista. É isso, Thaís? É exatamente isso. Acaba sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, é o que a gente chama, né? E tem essa questão, né, do transtorno do espectro autista. Até a questão da palavra espectro é porque exatamente é como se fosse um leque, onde cada pessoa, que não só a criança, porque, né, o autista, a pessoa com autismo ela cresce, então a gente, enfim, né, adultos inclusive, cada pessoa ela vai ter características diferentes e aquela dificuldade ou aquela limitação que uma pessoa possa apresentar é diferente da outra e em graus também diferentes. Certo. Por exemplo, eu vou começar já com as perguntas mais pesadas. Thaís, me perguntaram, eu fiz uma live um pouco antes de você chegar, daí perguntei pro pessoal, mandem perguntas pra gente fazer para especialista, né? E uma das perguntas que fizeram é realmente aquela que eu tinha dúvida, e hoje eu quero esclarecer com você. Por exemplo, eu não sou diagnosticado, mas eu acredito que eu tenha TDAH, certo? Se eu não anotar, por exemplo, se eu não anotar aqui, esquece isso, tem que olhar, né? Senão o papo não flui. Tem alguma semelhança, tem alguma ligação TDAH com autismo? O que tem de ligação é que esse espectro, né, esse transtorno do neurodesenvolvimento, dificilmente, pode acontecer, mas dificilmente o autismo ele vem sozinho. Então, geralmente ele vem acompanhado com outro transtorno, que pode ser o transtorno de ansiedade, que pode ser o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que pode, enfim, né, vários outros transtornos. Então, o que às vezes dificulta algumas pessoas é entender o que é do autismo, o que é do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o autismo pode, algumas pessoas, apresentar, né, agitação psicomotora. A hiperatividade, né, ela também, né, quando a gente está num transtorno de ansiedade ou generalizado de ansiedade, também a gente vai ficar inquieto, vai movimentar para um lado para o outro, não vai conseguir ficar sentado muito tempo. Então, por isso que esse diagnóstico diferencial ele é tão importante, né, para intervir exatamente naquilo que aquela pessoa precisa de suporte. Tem alguma coisa que está prejudicando a funcionalidade do dia a dia dela, então é ali que esse tratamento, né, que geralmente é multiprofissional, quando a gente fala em tratamento não é o medicamentoso em si, até depois a gente conversa um pouco mais sobre isso, mas é todo um suporte para esse desenvolvimento das habilidades dessa pessoa, dessa criança, né, que precisa então adquirir aquelas habilidades, ou porque está em atraso, né, ou porque, enfim.
Esse é o meu medo de conversar com uma especialista, então eu tenho quase certeza que eu tenho autismo. Não. Inclusive, o pessoal falou também de ansiedade aqui, você já tocou no assunto que a ansiedade tem a ver. Esse remedinho aqui, ele está aqui de propósito. Hoje eu comprei melatonina. Comprei na Cia da Saúde, aqui um abraço para o meu amigo Jonas, para minha amiga Karina. Para dormir. A gente na correria do dia a dia. Eu não sei se acontece muito isso, você dormir, você colocar a cabeça no travesseiro e a cabeça não parar, sabe? Isso pode ser ou é na ansiedade, o que leva a isso? Na ansiedade, se a gente está num processo ansioso, pode ter essa questão, porque aí o cérebro ele está agitado, né? Ele tá, a pessoa com hiperatividade também, esse cérebro. Então até fazer aquela higiene do sono, até realmente conseguir, né, e principalmente se não está acompanhado, a própria insônia, né? A sofrer de insônia e que a gente acaba perdendo qualidade de vida, porque aí aumenta o esquecimento, porque aumenta até a produtividade da pessoa. Então tudo isso precisa ser identificado, tá? Mas é insônia, é um cérebro hiperativo, é um cérebro agitado por conta de uma crise de ansiedade, então tem que ser muito bem identificado. Ô Thaís, conta pra gente, tem vários, eu não entendo muito, tá? Então se eu falar algo que me perdoa. Tem vários graus de autismo, certo? Isso. Você consegue explicar pra gente quais são? A gente fala que são níveis de suporte, que é nível 1, nível 2 e nível 3. Esses níveis de suporte é o quanto de ajuda, é o quanto de suporte essa pessoa precisa para poder fazer as atividades diárias, né? Então, quando a gente vai falar na questão do transtorno do espectro autista, envolve ali uma mistura que vai de graus variados, do prejuízo na comunicação, vai desde a dificuldade em comunicar até a pessoa não verbal, até a pessoa que realmente não fala. Então pode ter tanto do prejuízo da comunicação, do comportamento, então a gente vê, né, algumas pessoas com autismo acabam se desorganizando, entrando em crise realmente, né? O comportamento na questão da interação social também, então tem aquela pessoa com autismo que consegue olhar no olho, conversar, a maioria ou muitos deles, então por isso que a gente tem que sempre cuidar para não colocar nenhuma dentro da caixa. Toda pessoa com autismo não vai conseguir olhar no olho. Não, algumas vão conseguir manter esse contato visual. Não, por isso que ele é um espectro, ele é muito variável, né? Então vai desde essa questão, a questão sensorial ela é muito afetada também. Então, algumas pessoas com autismo podem ter a hipersensibilidade auditiva, caiu um alfinete no chão, eu já estou ouvindo, 3, 4 pessoas é muito ruído, um shopping é um desespero. Isso aqui, isso, não aguenta barulho. Exato, fogos de artifício, então isso acaba, né, entrando em crise por não, é um cérebro que capta tanta coisa, ele fica tão sobrecarregado que aí são muitas informações ao mesmo tempo, como, né, realmente não consigo processar tudo isso. E alguns acabam preferindo até esse isolamento, né, por conta dessa... Então, tem abafadores, tem as profissionais terapeutas ocupacionais que vão dessensibilizando, vão fazendo esse auxílio para que eles consigam, né, essa questão da tolerância. Como tem pessoas com autismo que têm hipossensibilidade, ao contrário. Então, sou mãe do Vinícius, sou mãe atípica, né? E o Vinícius, por exemplo, ele tem um ouvido hipossensível, ele faz aula de bateria. Então, no caso dele, para aquele som que ele gosta, né? Se colocar ele num show de rock, tá tudo bem, né? Eu levei ele no show da banda Kiss. Então, se levar ele para um show de rock, tá tudo bem. Então, a gente foi lá para pedir a questão judicial, para a questão reservada, porque é uma pessoa com deficiência, eu olhei exatamente, né, para não ter nenhum problema, né? Eu olhei tudo antes, mas foi algo super tranquilo. Mas, para determinados barulhos e timbres, ele realmente vai colocar a mão no ouvidinho. Então, na questão sensorial, temperatura, vai ter pessoa com autismo que sente quente demais e o que é morno para a questão dele, né, tá queimando, outros sentem de menos.
Então não há um padrão. A textura do alimento, tem texturas que podem não ser toleráveis, e aí é onde que entra na seletividade alimentar de muitas pessoas com autismo, de não tolerar alguma textura, cor. Então, né, tem pessoas com crianças ali, só aceita o que é branco, né? Arroz, branco, tipo, não necessariamente branco, mas arroz, batata, passou para carne, feijão, tem essa seletividade. E a gente fala que tem a seletividade, vou citar o Vinícius, né? Ele passou a comer chocolate muito pouco tempo atrás. E ele só come um único específico. Tu pode oferecer todos para ele, prefere ficar sem, ele só aceita aquele tipo. Então se tem alguma questão no gosto, até a embalagem, acho que se troca a embalagem ele já não aceita mais, né? Então a gente vê a seletividade não é só pela verdura, não é só, então mesmo que tenha algo muito gostoso eles não conseguem, tem essa repelência, essa intolerância, né? A minha irmã tem 23 anos, a Nicole. Ela tem, eu não sei o grau que ela tem, mas dá pra ver que é um pouco, assim, é alto que fala, né? Tipo, mais elevado. E ela não aceita não. Isso, a minha mãe, tipo, passa um pouco de trabalho, né? A verdade seja dita, é maravilhoso ter um filho autista, né? É uma dádiva de Deus. Só que a gente vê um pouco que tem mães que cansam, né? Que sofrem. Por exemplo, minha irmã não consegue ouvir a palavra não. Se ouvir não, vai desorganiza, né? Então assim, ela precisa de um nível de suporte maior. E a exaustão de uma mãe, né? Que cuida de uma pessoa com autismo, né? Principalmente no nível de suporte desse é muito grande. A questão da saúde mental das mães atípicas é algo assim... Eu ia te perguntar, Thaís, tem algum problema para as mães? Eu me preocupo muito com as mães. Demais. O que acontece, tem toda uma rotina de leva para terapia, pega da terapia, né? Leva para fono, leva para terapeuta ocupacional, psicólogo, enfim, né? Dependendo do grau, seja a paz, seja a escola. Muitas mães, elas acabam, né? Vou deixar, se tem uma carreira, porque o meu filho precisa desse suporte, qualquer mãe, né, faria isso, né? O que acontece, encontro com mães, a gente fez aqui em Biguaçu, mães atípicas, e a gente ouviu alguns relatos que mexeram muito conosco, porque assim, é como se eu fosse invisível. Não tenho mais o que eu gostaria de fazer, não tenho mais o que eu queria, porque é prioridade, a gente fica voltado dentro de todas aquelas terapias. E elas se sentem muito culpadas em falar isso, porque elas assim, não, eu não falo isso em voz alta, porque aí parece que eu não sou uma boa mãe, ou porque parece que eu sou egoísta, né? Mas não tem um final de semana eu vou, né? Até porque se a criança tem um determinado tipo de seletividade disso, daquilo, e a pessoa não tem uma rede de apoio, ela nem consegue ficar longe. Um filho com nível, né, de suporte maior, ela não consegue ficar tranquila. Não, é o meu dia, o meu momento. É o que acontece com minha mãe. Que bom aquelas que conseguem, a gente não está falando que está errado, sim. Mas não consegue, porque são tantas particularidades que assim, não vão conseguir manejar numa crise, não vão conseguir, e acabam que às vezes realmente... E aí tem uma outra questão. A estatística, não é eu que estou falando, não estou falando de machismo, não estou falando nada disso, mas é estatística. Muitos pais, nesse processo, eles acabam se separando dessas mães. Estava no meu pensamento de fazer essa pergunta agora. E essas mães atípicas, elas ficam sozinhas. Às vezes com 2 filhos com autismo, né? Tem a questão de genética, 3... Aí não conseguem trabalhar, né? Ou trabalham de questões, seja manuais, seja vou ali, né? Faço uma faxina. Então, quando não tem um nível, uma rede de apoio, uma estrutura financeira maior, né? Então, vai fazer enquanto está na escola, e vai acompanhando todo esse processo. Então, tem a questão de muitas mães ficarem sozinhas nesse processo. Esse evento que você falou que você fez para as mães, por um caso não foi o Antônio Carlos? Foi. Eu tava junto. Foi eu que conheci o Mateuzinho. Sim. Da Ana Paula. Sim. Eu conheci ele e falou, cara, tu é meu amigo, vem cá, me apresentou pra todo mundo. Você que é meu amigo, você que é meu amigo. Bonitinho, né, cara? Lá a gente fez vários amigos, assim, a gente fez uma questão
para as crianças com autismo, com, né, vários profissionais de saúde, num espaço muito legal, com quadra de futebol, com alimentação, mas toda a questão dos profissionais de saúde mental ali fez um grupo com as mães, né? E aí foi onde que elas puderam, aos poucos, falar um pouquinho o que elas sentiam enquanto... Ok, eu vivo meu papel de mãe, mas e eu, Thaís? E eu, Maria? Né? Como que sou eu como nesse processo? Então a gente ouviu muitas coisas ali realmente assim que me marcaram. Thaís, e graças a pessoas como você, né, aos estudos também, uma criança autista, por exemplo, antigamente, não muito tempo atrás, era taxada como mal educada, mal criada, mimada, fresca, né? Hoje, graças a Deus... Mas é incrível que pareça, a população acho que não está preparada ainda, né, para entender isso. Não. Eu passei por um caso, Thaís, essa semana, até comentei com você antes em off, a gente tem um comércio aqui no Tatuapé. E chegou uma mãe com um menininho, um bonitinho, cabelinho compridinho, essa coisa mais linda, menino. Só que não sei o que aconteceu, ele se desorganizou, né? Sim. Já estou aprendendo com você. Ele começou a chorar, tipo, não tem nada que eu quero, começou a, tipo, realmente gritar. Aí eu me senti, cara, será que eu vou ajudar? Será que eu não vou? Daí eu pensei, pô, se eu não for, eu tô me omitindo a ajudar uma mãe. Ela é uma mãe. Sim. Mas se eu for e a mãe não gostar que eu tô oferecendo ajuda, entendeu? O que a gente, tipo, Então, qual é a nossa... A gente sempre orienta a perguntar para essa família se precisa de ajuda, né? Legal. Porque às vezes no impulso essa criança pode estar se debatendo e se a gente vai tocar nessa criança e se ela tem uma questão sensorial, aí vai desorganizar mais ainda, né? Pode ser correndo, né? Tem o risco às vezes de passar um carro, enfim. Sim. Então é sempre de perguntar, né? Precisa de ajuda, como que eu posso ajudar? E essa desorganização, né, dessa criança, dessa pessoa, às vezes é a dificuldade de lidar com uma diversidade ali realmente desorganiza. Algumas crianças se machucam, né, enfim, naquele processo ali ela entra num ciclo que ela não consegue sair daquilo. Quando o Vinícius ele foi diagnosticado e Vinícius começou a falar com 4 anos, bem tardiamente. Tinha vários atrasos, então muito do atraso dele era com mais de 2 anos de atraso em relação à idade dele. Isso para a questão da fala, questão motora, questão de desfraude também. Então, realmente, quando a pessoa não conhece, é frescura, a questão da questão alimentar, força e pronto, enfia na boca, quero ver se não vai comer, deixa com fome. Os antigos falam muito isso. Deixa com fome. E aí a gente já para de comer. Exatamente. E quando é uma questão de intolerância, uma questão de transtorno alimentar, a pessoa não vai conseguir. Eu lembro assim de um determinado pai chorando porque forçava, porque foi educado dessa forma, porque também não sabia que era autismo, de forçar a comer uma coisa e a criança vomitar. Então, ela não tolera, né? Não tolera, não aceita. Então, de chegar a ter o vômito, a êmese. Então, assim, uma coisa é tu não querer, porque tu não, outra coisa é porque teu organismo não tolera. Sim. Thaís, eu vou te colocar uma saia justa agora. Mas se não quiser responder, não tem problema. Tá bom. Você é especialista no assunto, né? Você trabalha na saúde, inclusive é secretária de saúde em Brusque, que honra ter ela aqui. Gente, ela veio só de Brusque só para falar com a gente, cara. Olha a honra pra gente. Você não acha que a saúde está um pouco defasada na questão autismo? Você acha que falta iniciativa? O que acontece? Desde que foi instituído o Sistema Único de Saúde, foi feito as políticas nacionais maiores, assim, Política Nacional de Atenção Básica, que é o que rege todas as unidades básicas de saúde, Política Nacional de Atenção Integral à Criança, lá atrás, quando não se discutia sobre a questão autismo, né? Então hoje muitos municípios eles não estão estruturados no seu planejamento exatamente, digamos, de uma década para cá que se discute, se intensifica mais isso e acabam dentro da sua política municipal não instituindo. Então, alguns municípios que acabam criando suas políticas, porque aonde que acaba se apoiando? A criança ou a pessoa com autismo é uma pessoa com deficiência,
né? Ela não é uma doença, ela não existe cura, né? Existe terapias e para ter menos prejuízo e desenvolver habilidade, mas é uma pessoa com deficiência. Então, eles acabam se apoiando tanto na questão da política nacional da pessoa com deficiência, mas não tem nada muito estruturado. Então, a pessoa com autismo, ela precisa, muitas delas, né? Fono, e assim, são intervenções, enquanto aquele cérebro, a gente diz que é uma massinha de modelar. Então, tem uma determinada idade de intervenção que se ele for estimulado ali e de forma intensiva, ele vai aprender aquelas habilidades, mesmo que ele demore mais. Agora, se não tiver essas terapias, ele pode ficar com esse atraso ou nem falar, ficar uma criança não verbal. Né? Então, o Vinícius, como eu estava falando, ele era nível de esporte 2. Né? Então, com a questão das terapias, hoje a gente considera ele no nível de esporte 1. Pode ir para o 2? Pode, a gente não sabe como, mas com todas as terapias, hoje ele está no menor nível de suporte. Então, sim, se os municípios eles precisam oferecer fono, terapeuta ocupacional, que é um profissional que quase não existe nos municípios, que é toda essa questão sensorial que vai trabalhar, psicólogo, enfim, é um nicho de profissionais e não é uma questão de 10 sessões e volta para a fila, é uma intervenção intensiva para cada criança. Então, muitos municípios contam com a PAI também, com questão de AMA, né? Os municípios que têm as AMAs, que tem toda uma questão para se fazer um convênio, para se ter um repasse, para poder ter o atendimento dessa criança também, né? Então tem toda uma questão, e o próprio município, por meio de CAPES infantil, por meio de várias situações que podem sim ser dada atenção na infância. Ô, Thaís, e tem alguma idade específica, por exemplo, nessa idade o autismo aflora mais na criança ou independe? O que acontece? Então a gente fala que antes lá nos Estados Unidos eles até fazem um diagnóstico mais precoce ainda. Aqui a gente fala antes ali dos 2 anos do risco para o autismo, né? Então, como é uma idade que a criança ainda não está falando, ainda não está, né? Antes de 1 ano ainda não está caminhando, então a gente vê sinais de riscos, né? Aquela criança que não atende pelo nome, tem que fazer o diagnóstico diferencial com a questão auditiva, brinca diferente, né? Bota o carrinho para cima, brinca com a rodinha, empilha coisas ou enfileira, então tem um jeito de brincar diferente. Em festas de aniversário, o barulho é desesperador. Enfim, tem uma série, andar na ponta do pé, uma série de características que a gente tem ali a suspeição, né? E aí, tem profissionais que até antes dos 2 anos, mas geralmente dos 2 anos para frente, então aí se fecha esse diagnóstico. A gente fala que até os 5 anos é assim, o ponto-chave para a gente poder oferecer todas as terapias que a gente conseguir para exatamente ele adquirir aquela habilidade e evoluir. Porque a criança que não é que se ela não falar até os 5 anos, ela não vai falar mais. Mas é como se esse cérebro fosse ficando mais rígido, ele pode aprender sim, mas ele vai aprender com uma velocidade não tão grande como a gente fala da neuroplasticidade, estou comparando aqui a massinha de modelar, sim, como nessa fase abaixo dos 5 anos, né? Então, antigamente não se falava sobre autismo, nem sabia que essas, né, intervenções podiam fazer essa pessoa adquirir determinadas habilidades. Tem 2 casos que me chamam muita atenção. Eu trabalhava em autoescola, então fiz muita amizade com meus alunos, né? Sim. E tem a minha aluna Fernanda, minha idade tinha 2 anos, falava em 4 línguas. E uma que me chamou a atenção é eslovês, da Eslovênia. Eu falei, cara, eslovês, mano. Como a criança vai estudar eslovês? E ele era top, ele falava fluentemente eslovês com 2 anos de idade. Outro caso, Thaís, é o Lionel Messi. Eu queria que você explicasse sobre esse menino que eu falei e sobre o caso do Lionel Messi. Se ele tem autismo, porque eu ouvi falar, ele tem um autismo. É real, não é? Então, parece que sim, eu nunca peguei de concreto, né? Não vi nunca nenhuma entrevista ele se posicionando contra o tema, mas ele também não nega, né? Isso é sinal que não é nada combinado, tá? Isso não não. Tem vários artistas famosos, né, com autismo, inúmeros, né? Desde de cientistas, desde, né, enfim, grandes. E isso é muito importante porque não é porque ele vai ter
nem todos vão ter dificuldade na comunicação, né? Não é porque ele vai ter uma dificuldade na comunicação, uma dificuldade na interação social, que isso tem a ver com inteligência. São coisas diferentes. Ele pode ter atrasos em determinadas áreas e isso não tem a ver com inteligência. Então, por exemplo, a gente fala que geralmente eles têm hiperfoco. O que é isso? Aquele assunto, eles vão dominar tudo, né? Vão se deixar ficar 10 horas falando, né? Vidrado naquele assunto. Então tem criança que gosta muito de dinossauro, outras muito sobre planetas. O Vinícius, ele gostava muito de letras e números, antes mesmo de ele falar a frase, porque ele não falava praticamente nada, mas ele falava todos os números, as letras em inglês, em português, e eu não havia ensinado. Né, antes de 2 anos, não ia para escolinha ainda. Claro, tinha contato com mídia, com vídeos, né? Então acabava sendo uma esponja para aquilo que ele queria. Hoje eu até desconfio, e a gente está avaliando que ele possa ter algum tipo de memória fotográfica. Porque se, por exemplo, estou vendo o quadro aqui no estúdio, ali está escrito disciplina. Ele pergunta, mamãe, o que é aquilo ali? Se eu falar uma única vez, toda vez que ele vê a palavra disciplina, ele fala disciplina. Então, primeiro a gente pensou, ele aprendeu a ler? Não. Se botar um O, disciplina, ele não, mas se ele vê a combinação, ele olha e ele, uma vez só, ele vai falar que é aquela palavra. Então, isso acontece frequentemente, né? A gente imagina, tem o TDAH junto na questão do autismo dele, né? Não sei se vão aparecer outras comorbidades no caminho, mas é comum de ter hiperfoco. Então a gente tem juiz, né, autista. Agora tem até juiz aqui de Santa Catarina, enfim, professor do Univale, e que inclusive descobriu tardiamente, ali com 47 anos é que ele foi descobrir. Às vezes os pais descobrem que tem o autismo porque faz o diagnóstico do filho. E, assim, que conseguem fazer coisas acima da média, às vezes, acima do que naquilo que eles têm hiperfoco, né? Então a gente também cuida muito para não colocar todo mundo numa caixa. Todo autista é superdotado, porque senão a gente exige muito e espera. Não, cada um é de uma forma, e geralmente eles têm um hiperfoco. Eu vou falar de mim que muita gente pode se identificar comigo. Por exemplo, série da Netflix, tá? Não é qualquer série que me chama a atenção. Se o pessoal lá em casa colocar assim, vamos assistir essa série? Vamos, uma pipoca. Passou um mosquito aqui, ó. Se a série me interessar, acabou, eu vou até o fim. Mas é difícil a série que me chama a atenção. E aí, Cris, qual é a chance de eu ter autismo? Então, teria que. A gente fala que para o diagnóstico, né, do autismo tem escalas validadas, não é uma única característica, né, tem que avaliar toda uma questão de combinação. O que a gente fala, hoje por que mundo azul, autismo, mundo azul, não quer dizer que é só o homem ou só o menino, né, que tem esse cérebro diferente. Meninas também têm autismo, só que o diagnóstico delas é em menor quantidade. Então, eu ia te falar, tem mais autismo nos meninos que nas meninas, né? Isso, muito mais nos meninos, maior proporção do que nas meninas. E por que tem essa dificuldade também? Então, quando a mulher, a menina com autismo, ela tem maior nível de suporte, daí é mais fácil de identificar, porque tem um nível de, né, apresenta mais atrasos, digamos mais, né, enfim, quando não é verbal ou quando é verbal. Agora, a mulher, por natureza, ela é um ser comunicativo, né? Até então, nisso elas são superior que a gente, cara. Então, a mulher fala mais do que o homem, geralmente, né? E até nessa questão na comunicação, né, exceto as que não são verbais, então às vezes ela não vai ter essa dificuldade na comunicação e às vezes se esbarra também na interação social, porque não vai ver que há essa dificuldade. Elas sofrem, porque é um esforço às vezes grande para elas, desde apresentar o trabalho, e que é diferente de timidez, tá? Então tem até um vídeo no YouTube que fala
como que é uma pessoa com autismo quando ela tem diversos dessa questão do ouvido, da sensibilidade, da comunicação, é até um comercial, então uma criança que está no shopping, aí aparece todos os ruídos que ela acaba ouvindo, toda a visualização de luz ao mesmo tempo, é tanta informação que é desesperador, né? Então a mulher, para ela ser mais comunicativa, para ela interagir um pouco mais, né, acaba às vezes dificultando essa questão do diagnóstico. Cara, incrível. É um assunto que chama a atenção, né? É um assunto que vai a fundo, né? Tá. Me interessa muito com esse assunto. Thaís, pra gente fazer um corte top agora. Existem pais, como você falou, que abandonam seus filhos autistas, certo? Como é? Explica para eles como é ter um filho autista. Eu acho que a sociedade no geral ela acaba separando a gente em caixinhas. E tem uma frase que eu acabo usando em algumas aulas, não só para o assunto do autismo, que é tudo que é diferente incomoda o que é o igual. E quando a gente pega essa frase, a gente está falando de inclusão independente. Ah, pode ser a questão do racismo, pode ser a questão deficiência, não só na questão do autismo, para vários cenários, né? Então, é como se a sociedade esperasse que todo mundo se comportasse daquela forma. E a gente é diverso. Independente, a gente fala que quem não é autista é neurotípico, né? E o atípico. Então, independente se a gente tem esse cérebro que funciona diferente, porque a pessoa com autismo é um cérebro que funciona diferente. Eu tenho aprendido tanto na minha maternidade com o Vinícius, com o Lucas, eu sou mãe de 2, né? Um de 23 anos, um de 6 anos, porque realmente é um aprendizado diário. Então, aquilo que a gente está focado, robotizado, às vezes no dia a dia, eles têm uma visão de mundo completamente diferente. Eu aprendo muito, muito com meus filhos. Lamento, né, os pais que acabam deixando seus parceiros que estão nessa luta do tratamento do autismo sozinhas, né? Porque essa criança, essa pessoa, ela precisa de muito amor, de muita compreensão, porque lá fora já há o preconceito, lá fora já existe na escola a risada, às vezes o bullying, se não faz um bom trabalho, né? A gente vê algumas questões de escola de agressão só por essa pessoa ter um funcionamento diferente. Então, é um tema que mexe bastante comigo, né? Então, enfim. Tem professoras especiais para autismo nas escolas, né? Eu tive a informação que tinha uma sala que tinham 6 alunos, uma professora só cuidar. Você acha que ela dá conta de 6? Que às vezes é difícil, tipo, você como mãe do Vini Sim. e a minha mãe, às vezes é difícil dar conta de um, né? Exatamente. Olha só, tipo, eu acho um sobrecarga para essa professora, não acha, Thaís? Com certeza, 6 é um direito dessa criança, né, ter esse professor auxiliar. Até para ter esse nível, ela vai precisar de mais suporte para aprender determinado conteúdo do que as outras crianças. Seja porque tem um déficit de atenção, seja porque a hiperatividade não vai deixar concentrar, ou porque ali vai ter tantos estímulos e que vai desorganizar ou ter uma crise. Então, ela precisa de um professor de suporte, né? Então, às vezes, a gente vê muito a questão, seja do público para o privado, de forma muito diferente, né? Então, às vezes, no público ela tem o direito porque é a lei, e nem sempre no privado, né, se consegue esse segundo professor auxiliar. Claro que é diferente de escolas para escola. Um professor com 6 Muito que peso. precisam de um nível de suporte maior, realmente, né, daqui a pouco é uma sala para um professor, né? Então, não sou da educação, não sou especialista na questão da educação de ensino infantil, né, médio em si, mas é um direito deles ter esse professor auxiliar. Teve um lance também que aconteceu um tempo atrás, não sei se você acompanhou. Eu sou bem desbocado às vezes, Thaís, não dá bola. À vontade. Teve umas retardadas, umas influencers, que viram a vaga para ficar com criança autista e debocharam na cara. Você chegou a ver essa? Eu vi duas coisas. Eu vi um determinado homem
confundir o símbolo do autismo com o símbolo do LGBTQIA+. E aí queria agredir, queria chamar, só que faltava, né? Então confundir um símbolo de uma deficiência com nada a ver com outra coisa. E eu vi também dessa questão da influencer debochando. Enfim, é muito triste quando a gente vê pessoas que não estão preparadas para conviver em sociedade. Nós falamos agora há pouco, né, sobre isso. Vivem numa bolha, não tem a percepção que ninguém é igual a ninguém, somos diversos, né, independente, e de ter se um adulto, né, tem esse tipo de entendimento, o que ele vai ensinar para os filhos dele? Como que ele vai ensinar o filho dele a respeitar o outro? E que cada um tem a sua limitação, né, eu posso ser mais tímido, cada um tem a sua limitação, então o que eu vou ensinar para o meu filho com respeito com o outro? A gente percebe que nesse mundo cada vez menos paciência, cada vez se tem mais agressão física, seja no trânsito, gente, por muito pouco se perde a paciência e se perde a vida depois, né? Exatamente, a gente tem muito pouco da compreensão com o outro, né? Cada um tem suas dificuldades. Eu não sei você, mas depois que eu fui pai, né? Meu sonho desde pequeno ser pai. Depois que eu fui pai, quando toca no nome criança, eu sou uma manteiga derretida. Hoje começa a encher de lágrimas e tal. Pode ver. O que mudou na tua vida depois de você ser uma criança autista? Acho mudou tudo, né? Porque quando a gente vivencia essa dificuldade dentro de casa, por exemplo, o Vini já sofreu com preconceito em shopping, com preconceito, e ele nem tem um nível de suporte tão grande, né? Fiz um boletim de ocorrência, enfim, para uma casa de brinquedo que não queria deixar entrar, ou só podia entrar se eu entrasse junto, só que as outras crianças não estavam entrando acompanhadas. Então, enfim, e já sofreu em outras situações também. Num determinado supermercado, eu estava com uma outra pessoa e falou, que pena que ele é assim. Nossa, E a pessoa que estava comigo, que não era da minha família, falou assim, que pena é a senhora ser assim. Toma! Com essa mentalidade, né? Ele nos ensina todos os dias. Então, eu acho que o que muda é essa missão de tentar desenvolver o Vinícius para o mundo, sem preconceito com outras pessoas também, né? E eu acho que uma questão, se for conversar com várias mães atípicas, qual é o teu maior medo? É se eu morrer. Minha mãe fala exatamente igual. Ela falou assim, ela é aposentada da polícia, ela falou assim, quem ficar com a Nicole, eu dou minha aposentadoria. O medo dela deixar a Nicole sozinha. Porque assim, a depender ali da situação, ela sabe o jeito que só come se for dessa forma, senão já tem emagrecimento. Tem criança com autismo que tem que suplementar, né? Perde massa muscular porque não é tudo que tolera comer, não come proteína, não come, enfim. Quando dá uma crise, será que vão brigar ainda quando tem essa desorganização ou vão saber apoiar e tirar da crise? Então, às vezes, isso fica tão voltado na mãe, e principalmente se for um nível de suporte maior, que quando tem uma criança que vai conseguindo progredir na terapia, tu sabe que ele vai ser um adulto funcional, a depender das dificuldades de conviver nessa sociedade, tudo bem. Agora, quando tem um nível de suporte maior, né? Um autista não verbal, um autista que precisa de suporte para tudo. Aí tu se pergunta, vamos cuidar com o mesmo carinho e amor? Porque vão ter paciência, são pessoas que se são agredidas não conseguem nem falar que são agredidas. E a gente vê, né? YouTube aí, reportagem na escola, né? Nos ambientes que a gente... No terapeuta, no psicólogo. Então, assim, a gente tem profissionais e profissionais e, às vezes, um vídeo ali que mostra agredindo uma pessoa que não sabe nem falar que foi agredida. Às vezes, nós já estamos conferindo nos próprios pais. Exatamente. Então, acho que o maior medo de muitas mães atípicas aí é quando eu não estiver mais aqui. Quem vai cuidar, quem vai ter a mesma dedicação. Eu sei que eu vim dessa minha família. Thaís, pra gente finalizar, para deixar você para casa, né? Como você, como especialista,
Como definir, por exemplo, crianças autistas têm benefícios, né? Tem Justos, seus direitos. totalmente isso, direitos. Como você, acho que, não sei se essa pergunta fizeram, eu não sei como vou falar para você. Como identificar se a criança tem realmente um grau de autismo ou é malícia dos pais para poder ter algum benefício para eles? O profissional médico, o profissional que vai fechar o neuropediatra, enfim. Então, por mais que tenha a suspeição, várias características, toda a equipe são escalas validadas, colocam a pontuação e esse neuropediatra ou esse médico vai fechar esse diagnóstico. Então, a responsabilidade é desse profissional. Ele está atestando pelo Código de Ética Médica que aquela pessoa tem aquele diagnóstico. Se caso for comprovado malícia, a culpa é do profissional. Quando essa pessoa tem esse diagnóstico, é igual ao Vinícius, ele tem direito a não pegar a fila comum, ele tem direito, por ser, né, com pessoa com deficiência, porque ele vai ficar agitado, ele vai, enfim. O que eu, Thaís, mãe, tento fazer? Pegar a fila comum. Antes não era nem possível, ele desorganizava, então aos poucos, né, ensinando ele a tentar tolerar. Se eu vejo que não, realmente ele está agitado, eu uso do direito dele, né? Então aos poucos, né, olham de cara feia, olha, então assim, é uma pessoa com deficiência, né? E isso é para qualquer deficiência. Então, às vezes, tem uma pessoa ali que tu não vê nenhuma deficiência física, mas é um paciente ostomizado, né? Tem uma bolsa coletora que não pode ficar muito tempo sem ir ao banheiro, por exemplo, né? Então, muita gente xinga na fila, né? Eu tenho 2 filhos com autismo, inclusive o mais velho já foi, né, numa questão de fila. Então, supermercado é muito ruído, é muito difícil quando está cheio. Ele foi na fila preferencial e queria, só faltava assim, não, vão bater, né? Porque achou que estava usando de má fé. Então a pessoa ela não tem que estar provando a sua deficiência, né? Se ela está ali na fila, se o estabelecimento quiser que comprove, né? Mas se ela está ali na fila, ela está usando de um direito dela, né? E já vi mães falando, queria que não tivesse nenhuma deficiência, eu pudesse estar aí nessa fila, não nessa. Não nessa aqui. Então, ele tem o direito, desde a questão da fila preferencial, tem o direito de algumas gratuidades de 50%, né? Então, tem vários estabelecimentos, seja shopping, seja que na questão de brincar, há-se um entendimento que o poder público não oferta na saúde, tudo que precisa ofertar. Então, como se gasta de recurso próprio muito, às vezes 80% do seu orçamento, essas crianças elas ficam sem acesso ao brincar, a outras coisas. Então, se tem muitos estabelecimentos, eles dão essa gratuidade no parque de 50%, ingressos, né? Tanto pelo PCD, tanto por ser uma lei, por ser uma pessoa com deficiência, né? Mas em ambientes que não precisam de ingresso também. Então, segundo o professor, alguns o auxílio BPC, a depender ali da questão da vulnerabilidade. Então, assim, é importante, né? A questão do carro, né? Do IPVA, que a pessoa com deficiência tem direito, né? Eu vou adquirir um carro de não pagar esse IPVA. Deixa eu ver o que mais. O carro com desconto também para PCD. Então, tudo isso é direito, porque precisa levar para terapia, precisa... Quem conhece a agenda de uma mãe que, né, leva o filho de um lado para o outro para terapia sabe... E só quem conhece é a favor desses direitos, né? Exatamente. Thaís, que honra ter você aqui. Mais uma vez eu fiquei honrado de saber que você saiu de Brusque só para vir aqui. Só para vir aqui. Obrigado mesmo. Lá em Brusque tem a família Dunker. Sim. Participou da Netflix e estiveram aqui também. Que legal. São os amores, cara. São demais. Thaís, obrigado. Eu queria dar um presente para você. Em Pomerode tem um parque bem encantado, Parque dos Dinossauros. Meu Deus! Então a gente, né, nossos patrocinadores, a gente disponibiliza 3 ingressos para você ir lá no Devalvini. Tá? Vai adorar dinossauro. É um presente nosso para você. É o mínimo que a gente poderia fazer, né? Sim. Ainda mais que eu fiquei sabendo que eu de busca, gente. Que loucura, gente. Imagina, assim, é minha casa, Biguaçu, né? Sou da terra, né? Sou manezinha da ilha, mas fui criada aqui, né? A vida inteira. Tô lá nesse desafio de gestão, mas quando, né, me chamam aqui da minha terra, venho com o maior prazer. E aprendi muito com você, tá? Eu fiz umas 4, 5 alterações aqui, ó. Eu vou ter. Thaís, obrigado, tá?
Deixa suas considerações finais, por gentileza. Queria agradecer, então, falar sobre um tema, não só um tema que a gente estuda porque é profissional de saúde, mas é porque eu vivo dentro da minha casa as dificuldades dessa família típica, Tem da autoridade no assunto, dificuldade de organizar a rotina, que às vezes não é nada organizado, às vezes é tudo um caos, as mães que são atípicas entendem, porque nem sempre, principalmente nesse tema, a gente não tem, né, controle de tudo, mas de estar aqui conversando com outras mães, com outras iguais a mim, né, com outras, a gente tem as mesmas dores, as mesmas, e esse olhar enquanto profissional de saúde, né, o que é o autismo, o que se tem de alguns direitos. Acho que eu sou professora da Univale, que tem alguns alunos no curso de Direito, que tem autismo, e eu tive um orgulho muito grande ao conhecê-los. Hoje em dia são meus amigos, né? Eu diminui muito minha carga horária, mas quando estou na Univale, encontro eles pelos corredores, inclusive eles vêm, me abraçam, então assim, não é aquela questão porque é autista que não vai tocar, né? E acabaram, porque realmente a gente fez ali um reconhecimento por algumas questões que às vezes acontecem da sociedade, é a dificuldade de eles inserir, né, no ensino superior. Eu falei, olha, eu sou muito orgulhosa de vocês, porque eu sei da dificuldade de ser um nível de suporte, às vezes 1 e 2, como tem ali, e de estar numa sala de aula. Então, isso deixa a gente muito feliz. Então, para as mães, né, como que vai ser meu filho quando crescer? Será que um dia vai namorar? Será que um dia vai casar? Vai conseguir manter o emprego? Vai ser funcional, né? Então, a gente compartilha de todas essas dores. Thaís, mais uma vez, obrigado. Já aprendi muito com você. O assunto é tão bacana e a profissional é tão profissional que vai ter parte 2, né, Thaís? Já Pode te chamo de chamar, novo. pode chamar que eu vim com o maior prazer. Gente, obrigado. Esse foi mais um podcast e até a próxima. Tchau.